Ainda que seja uma frase repetida várias vezes por nós, fãs, cabe aqui expressar mais uma vez. Oda, gênio. Eiichiro Oda é um autor sem igual e consegue surpreender em cada quesito. Seja na criação do mundo, pois mesmo em locais em que os protagonistas de One Piece não estão, as coisas continuam acontecendo e mudando. Nos temas como amizade, superação, ganância, na criatividade ao criar poderes e lutas, na narrativa cheia de reviravoltas e surpresas. Quantas vezes a gente não ficou ansioso esperando o próximo capítulo? Não bastasse tudo isso, ainda tem um elemento que cativa todos nós fãs mais do que qualquer outro: os personagens. Divertidos, poderosos, cheios de conflitos e sentimentos. São eles que nos conectam à obra, e é por isso que eles serão o tema desse vídeo. Fala pessoal, Demetrius aqui, bem-vindos ao Fiction Screen Brasil. E nesse vídeo eu quero abordar a lista com os meus personagens favoritos de One Piece. Antes de começar, eu queria falar 3 coisas. Primeiro, Oda é um mestre em narrativa, então ele sabe como fazer a gente gostar de uns personagens como Chapéu de Palha e odiar outros personagens. Por isso, todos que ele criou em One Piece são bem estruturados e se encaixam na narrativa e na visão dele. Segundo, eu vou avaliar os personagens de acordo com várias coisas: poderes, visual, temática, o quanto eu me interessei em saber mais sobre ele, enfim, o quanto eu me diverti lendo e assistindo One Piece. E por fim, gosto é algo pessoal. Então eu vou fazer a minha lista e gostaria que vocês deixassem nos comentários quais são os seus 10 personagens favoritos. 10º lugar, Don Quixote do Flamengo. Na minha opinião, ele é o vilão mais legal e carismático da obra até aqui. Você nota o quanto o personagem é ligado ao caos pela risada e pela expressão no rosto dele. Ao mesmo tempo, o objetivo dele é controlar as pessoas e combina totalmente com os poderes da Ito Ito no Mi, a fruta do fio. Doflamingo é manipulador e conseguiu dar peso ao arco de Dressrosa, um dos melhores de One Piece, além de forçar o Luffy finalmente a mostrar o seu Gear Forte. Por mais que a gente não goste das atitudes dele, saiba que o que ele está fazendo é errado, ele é interessante como um vilão. Como que a presença dele impõe medo e constitui um desafio para os protagonistas. Eu quero só ver o que vai acontecer quando ele sair de Impel Down. Eu tô torcendo para ver se ele se junta a um grupo e que ele vai em busca do One Piece. Vai ser muito legal. 9º lugar, Trafalgar D. Waterloo. A Ope Ope no Mi talvez seja uma das frutas mais poderosas de One Piece. E o Room é um poder visualmente chamativo, seja no mangá, seja no anime, coloca o Law em outro patamar. Todo mundo ficou ainda mais hypado para ver o que ele ia fazer com o despertar da fruta. Além disso, o arco dele está ligado à busca pelos poneglyphs e aos mistérios do mundo. Mesmo depois do embate dele com Barba Negra, é certeza que ele vai se reerguer e ter um papel importante na obra. Seja pelos próprios objetivos dele de encontrar One Piece, ou seja pelo fato dele poder fazer cirurgia perene, algo que pode estar relacionado com os poderes de imortalidade de Imu-sama. Isso aí é uma coisa que a gente tem que ver a obra para descobrir. 8º lugar, Mihawk Olhos de Falcão. A chegada do Mihawk e a luta dele contra o Zoro estão entre as melhores cenas do arco do East Blue. Ali mesmo ele mostrou a diferença de poder que havia até então, dos personagens que a gente tinha visto e dos adversários que estavam esperando os protagonistas na Grand Line. Ele é um personagem muito maneiro. E eu quero saber mais sobre o papel dele na obra, das lutas que ele teve com Shanks, e se ele tem alguma ligação com Imu-sama. Tem umas teorias que há alguma ligação pela questão dos olhos. E é um mistério da obra. Agora que ele tá na Cross Guild com o Crocodile e com o Bug, ele é um dos grandes aí na disputa pelo One Piece. 7º lugar, Nico Robin. A Robin é uma personagem fundamental na obra. Ela é um ponto de serenidade e sabedoria dentro da tripulação dos Chapéus de Palha. A história dela e dos demais habitantes de Ohara está entrelaçada com os segredos do século perdido, que é um dos mistérios mais importantes da obra. Quando a gente vê toda a transformação dela até ser resgatada pelo Luffy em Enies Lobby, o reencontro dela com o Sol em Elbaf, não tem como não torcer por ela. Eu acredito que ela vai ler todos os poneglyphs e certamente vai ser ela que vai descobrir o propósito dos D, igual ela tinha perguntado ao Luffy em Alabasta. Levando em conta tudo que ela sofreu, é impressionante que ela tenha conseguido manter sua bondade e equilíbrio emocional. Eu torço muito pela felicidade dela. Acho que ia ser muito legal agora na reta final se ela fosse aproveitada para alguma missão de espionagem do bando. Acho que ela combina com essa coisa de espiã e a Robin é uma personagem que merece muito ser feliz. 6º lugar, Shanks. Shanks é o primeiro mentor e o exemplo de Luffy.
Em um mundo em que existem piratas iguais a Kaido, Big Mom, Barba Negra, representando ganância, destruição desenfreada e desrespeito ao próximo, o contraponto a essa visão de mundo vem com o Roger, com o Rayleigh, Scopper Gaban e Shanks. Mesmo sendo poderosos, eles nunca precisaram passar por cima de ninguém, causar destruição e sofrimento, nem esquecer os amigos. Para eles, a jornada não é por puro poder, é por uma grande aventura. Tendo sido membro dos piratas do Roger, o Shanks representa tudo isso e serve de espelho pro Luffy. Ele já começa a história mostrando o seu lado descontraído, porém muito poderoso. Mas quando ele para o Rei dos Mares e sacrifica o braço esquerdo apostando na nova geração, é que ele marca a história de One Piece. Nós vimos todo o respeito que ele impôs quando foi falar com Barba Branca, quando parou a guerra em Marineford e quando parou o Almirante Aramaki só com hack. Ele demonstrou muito zelo pelos amigos quando protegeu eles do ataque do Eustace Kid. E além disso, ele impressionou todo mundo com o hack da observação. E mais ainda quando ele desferiu Kamusari, o golpe do mentor dele, o Gold Roger. Shanks vai ter um papel crucial na reta final da obra. E existem várias coisas que eu quero saber. Como que vai ser o reencontro dele com Luffy? Qual é a extensão dos poderes dele? Porque ele tem demonstrado um grande poder de hack até aqui. Por que ele quer One Piece? O que o Roger falou para ele antes de partir? Será que contou sobre a sua linhagem de dragão celestial? Ou será que disse algo sobre o One Piece? Nós vimos que lá em Laugh Tale, o Roger lamentou o fato de ter chegado cedo demais. Será que sabendo algo sobre Joy Boy e a data em que o tesouro seria encontrado, ele disse pro Shanks que não seria ele que ia encontrar o One Piece? Existe uma teoria que o Ruivo não é tão bom quanto a gente pensa, sobretudo depois da imagem dele falando com os Gorosei. Há quem diga que é mais certo que tenha sido o irmão dele, o Shamrock, por conta de não ter aparecido a cicatriz na testa. Só que tem gente que insiste que era o próprio Shanks, que aquilo foi só uma questão de ângulo do rosto. E vendo a forma como ele lidou com Bartolomeu, fica a dúvida. Quinto lugar, Kozuki Oden. Se o Oda fizesse um spin-off das aventuras do Oden, eu assistiria. Eu ia ler o mangá e eu ia assistir. Pra mim, é um personagem fantástico. Forte, divertido, aventureiro, de bom coração. Ele combina totalmente com a temática leve e aventuresca da obra. Além de estar ligado aos segredos do mundo, por conseguir ler os poneglyphs. Ele também traz a temática de Wano, ou seja, do próprio Japão, que é incrível. A forma como ele transformou o país de Wano, e mesmo sem querer, inspirou outros personagens a serem seus seguidores, já mostra o potencial do personagem. Ele fica super feliz em cada novo lugar que ele chega, adora lutar com adversários mais fortes e tem um grande sonho, que é conhecer o mundo. Ou seja, ele tem todos os elementos que um bom protagonista de shonen tem que ter. E eu queria mais algum flashback, alguma coisa que contasse as aventuras dele. Quarto lugar, Nami. Nami é o coração do bando e talvez o coração de One Piece. Ela é o centro de algumas das cenas mais emocionantes da obra. Luffy tem tanta consideração por ela que entrega a ela o seu bem mais precioso, o chapéu de palha. É por conta dela que o bando se une pela primeira vez. E muitos fãs consideram que o bando do chapéu de palha só se considera uma tripulação de fato a partir desse ponto. Você vê ela sofrendo ao ver a luta do Luffy com o Sanji. Ela abraçando o Sanji quando ele volta pro navio durante o arco da Big Mom. Ela com medo da Uchi que confrontou ela e mandou ela dizer que o Luffy nunca seria o rei dos piratas. Mesmo assim, correndo risco de vida, ela declara que o Luffy vai ser o rei dos piratas. Além disso, ela é uma grande navegadora, que no mundo em que a história está situada é uma função essencial. Juntando a inabilidade do Luffy em navegar e a tendência do Zoro em se perder, sem a Nami, One Piece teria acabado assim. A Nami guiou o bando várias vezes, mostrando habilidades fora do comum de navegar pelos mares e de ler o clima, ou seja, ela é fundamental para o bando e para a história. Antes de chegarmos ao pódio, algumas menções honrosas a outros personagens que não apareceram na lista, mas que também são muito bons. Usopp, que mesmo sendo humano entre seres poderosos, supera seu medo para salvar seus amigos. Chopper, eu adorei ver a história dele no arco da Ilha Drum e espero que ele tenha mais combates. Frank, eu quero saber qual a ligação dele com a arma Pluton. Eu quero descobrir as modificações que ele ainda vai fazer no Sunny. Brook, que tem a risada mais legal de One Piece. Não sabemos quase nada sobre o passado dele e eu queria ver o reencontro dele com a Labum. Jinbe, que traz a serenidade e um senso de proteção ao bando. Roger e Barba Branca, dois personagens incrivelmente fortes e carismáticos e que sabem sobre os mistérios do mundo. Garp, Rayleigh e Scopper Gaban.
todos engraçados e fortes. Os 2 primeiros já treinaram o Luffy. Eu acredito que o Gaban vai ser o próximo mestre. Kizaru, que além de ter um poder incrível, tem aquele jeito meio preguiçoso. Ele já meio que ajudou o Luffy ali e eu acho que no futuro ele vai se mostrar um aliado de Nika. Bug, que é muito divertido e tem um poder legal da Barabara no Mi. E Big Mom. Acho a história dela muito interessante e a Ilha Whole Cake pra mim é o cenário mais diferente e criativo da obra. Terceiro lugar, Sanji. Sanji é um personagem que exprime toda a humanidade em inúmeras ocasiões. É muita bondade e nobreza de coração da parte dele alimentar qualquer pessoa faminta, já que ele sabe o que é passar fome. Além disso, ele é alguém que ama tanto os alimentos e a própria profissão que decide nunca usar as mãos, sua ferramenta de trabalho, em combate. É muito comovente a história dele com Zeff, que para todos os efeitos é o pai dele de fato. Quando vemos o passado dele com a Germa 66, e o quanto ele é gentil comparado aos irmãos e ao pai biológico, isso só cria um contraste entre eles. Além de todo o arco do Baratie que nos apresenta o personagem, minhas cenas favoritas dele são a luta que ele tem contra o Luffy, que deixa ele emocionalmente destruído, o fato de ele ter salvado sua família biológica e de falar que só defenderia eles, porque senão o pai dele, ou seja, o Zeff, ficaria decepcionado, o discurso do Judge, dizendo que o Sanji cozinhava, o que não era uma atitude de realeza, que ele era manipulável, já que diferente dos irmãos ele tinha emoções e que ele se rebaixava ao ajudar os mais fracos. E ele pensa que tudo aquilo era uma crítica, mas o Luffy, igual a gente, pensa o contrário, que todos aqueles pontos são na verdade elogios ao personagem. São eles que fazem a gente gostar do Sanji, e é por isso que ele é um dos meus personagens favoritos. Segundo lugar, Monkey D. Luffy. Luffy é um protagonista incrível. É ele que nós queremos ver se tornando o rei dos piratas. Nós torcemos para que ele encontre One Piece. O sonho dele é o tema central da obra, liberdade. Ao se tornar Nika, ele só deixou claro o que vinha fazendo desde o início de One Piece, libertar as pessoas. Além de ser extremamente forte e determinado, ele é um personagem leve, descontraído e ao mesmo tempo humilde o suficiente para reconhecer que não tem habilidade com espadas, não sabe navegar, não sabe mentir nem é bom atirador, não tem dom para cozinhar, não sabe tratar as enfermidades, não consegue ler poneglyphs, não sabe tocar música, não saberia consertar um navio e nem seria um bom timoneiro, ou seja, ele reconhece que sem seus companheiros ele não iria a lugar nenhum, nem teria qualquer chance de realizar seu sonho. O amor de Luffy por seus companheiros é demonstrado várias vezes, seja nas ocasiões em que ele se esforçou ao máximo para salvar algum deles, nos embates que teve com eles, ou mais claramente no desespero dele ao ver o grupo ser atacado por Kuma em Sabaody, sabendo que não podia ajudar nenhum deles. Ele inspira as pessoas à sua volta, se torna mais forte no caminho, vai desvendando os mistérios do mundo e fazendo amigos, e ao mesmo tempo se diverte em uma grande aventura. Mesmo que ele não ligue para títulos, a verdade é que ele é o grande herói da obra de One Piece. Primeiro lugar, Roronoa Zoro. Pra mim, o Zoro é o personagem mais legal de One Piece. O visual dele é maneiro e imponente, ele é um espadachim incrível, tem um ar de anti-herói, um coração bondoso e é muito leal ao seu capitão. A rivalidade dele com o Sanji esconde o respeito que ele sente pelo companheiro, afinal, ele não considera qualquer um como um rival. Existem muitos mistérios sobre o passado dele, e do que sabemos, é muito interessante ver a relação dele com a Kuina. Graças à sua determinação, ele conquistou o respeito de Mihawk, com quem ele treinou durante o time skip. As lutas dele estão entre as melhores de One Piece, e para mim se destacam a que ele teve contra o Mihawk, a luta contra o Kaido, que se impressionou com as habilidades dele, e a minha favorita, a luta contra o King, onde ele mostrou toda a sua capacidade de combate. Os meus momentos favoritos do Zoro na obra são quando ele chama o Luffy de capitão pela primeira vez, a cena em que ele enfrenta sozinho os agentes da Baroque Works, logo depois da luta do Luffy e o Sop, quando ele diz que o Luffy precisa agir como um capitão porque ele precisava ser forte pelo bando, e é claro, a cena mais épica de todas. Ao receber todo o dano sofrido pelo Luffy sobre si, Zoro fica completamente destruído. Impressionado, Sanji pergunta o que tinha acontecido, e aí ele solta a frase épica: "Não aconteceu nada. Não tem como. O Zoro é brabo." Então é isso, pessoal. Esses são meus personagens favoritos de One Piece. Comentem aí quais são os seus.
Muito obrigado por assistirem ao vídeo, um abraço e até mais.